Nós temos as cirandas, que são momentos na sala de aula que você liga a música com a brincadeira. Tem várias músicas que você pode colocar, e aí você também tem várias coreografias. Mas, por exemplo, se eu fosse um peixinho, você dá a mão para a criança, faz o movimento, ela tem toda aquela emoção, alegria de poder brincar ali com os seus amigos. Tem a questão do social, e então é um momento bem importante para a psicomotricidade. Tem os exercícios de respiração. Lembra que a psicomotricidade também é emoção e sentimento? Quando a gente fala sobre exercícios de respiração, é você ensinar a criança a respirar, soltar pela boca. É respirar, esperar 3 segundos para poder soltar. São exercícios que você ensina a criança a se acalmar, a poder expressar o que ela está sentindo. A gente fala também isso sobre alfabetização emocional. Essa criança consegue nomear os seus sentimentos. Então esse exercício de respiração ajuda muito. Não é sempre que vai ajudar, mas ajuda. Você pode fazer várias brincadeiras com bambolês. Eu trouxe uma aqui, que é colocar, coloca os bambolês, né? Cada um para uma criança ou para dupla e fala: pé esquerdo no bambolê. Criança coloca o pé esquerdo, tira, coloca o pé direito, coloca a mão direita. Essa ideia da direita e esquerda, lembra que a gente falou sobre lateralidade? Então, é aqui que você vai também conversar com ela sobre isso. Tem a brincadeira do espelho, que seria os jogos de imitação, que também seria quando a gente pensa no mestre mandou, fazer o quê? E aí todo mundo imita aquela pessoa. Mas você pode fazer assim, divide eles em duplas, coloca uma dupla na frente da outra, né, da pessoa, e aí tudo que uma pessoa fizer, a outra vai espelhar e fazer igual, com a mão. Então é muito divertido, sempre rola um negócio assim, alguém tá fazendo assim, e eles estão dando muita risada e estão trabalhando estrutura corporal, consciência corporal. Criar nós com lã ou barbante, a ideia de fazer os nós. Lembra que a gente falou sobre a pré-escrita, de fortificar todos os músculos dos dedos e do punho? Então esse é um momento que você vai trabalhar com as crianças. E eu iria até além de tentar fazer um tricô ou um crochê com as crianças. Brincar com bexigas, não deixar cair a bexiga no chão, né? De você colocar a bexiga e eles terem que ir batendo. Estourar a bexiga do amigo, ver quem estoura mais. Colocar a bexiga entre os pés. E aí a criança vai pulando até o outro lado da sala com a bexiga e aí devolve para um amigo e volta. Brincar de morto-vivo, que aqui em São Paulo a gente fala quando a pessoa fala morto, então ela abaixa, vivo, então ela sobe. Então você fazer esses movimentos com a criança. Percepção também, trabalhar a audição. Pular saco é quando você coloca um saco na criança, né, ela entra dentro desse saco e ela vai pulando até uma outra extremidade. Se você não tiver o saco, você pode também amarrar barbantes nas pernas para que ela não consiga movimentar toda a perna, que ela só consiga pular. A cama de gato, a gente chama aqui, é uma brincadeira com barbante, que conforme você vai fazendo esses nós nas suas mãos, ele vai criando uma cama. E aí a criança vai tirando, a outra criança vai tirando esses nós e vai fazendo outra cama. Letras nas costas. Você pode fazer uma fila ou fazer em duplas. E aí a criança faz a letra, a criança vai ter toda aquela consciência corporal, né? Ela vai sentir a letra nas costas e vai fazendo o amigo da frente e vai fazendo como se fosse um telefone sem fio. E aí lá na frente ele vai falar que a letra foi a letra A, se é que ele sentiu o amigo fazendo. Empilhar blocos, lembra quando a gente explicou sobre o bebê empilhando os blocos? É importante para todas as idades, então uma criança mais velha que empilha blocos também, além de ela usar a imaginação e a criatividade, ela está trabalhando todos os movimentos do dedo dela. Cabo de guerra, né? Então é quando você tem um outro grupo do outro lado da corda e aí você puxa a extremidade da corda e ganha quem conseguir fazer todo mundo cair ou arrastar todo mundo, ou quando você consegue que passe de um limite que você estabeleceu ali da corda. Desenho de observação, eu gosto muito de utilizar desenho de observação em sala de aula, é você pegar um objeto, ou uma flor, alguma coisa relacionada a que a criança possa observar, e ela vai ter que desenhar isso no papel. Normalmente eu faço isso com flores, ou eu pego um brinquedo e coloco, posiciono ele na mesa ou na cadeira. E é muito incrível ver como é a visão da criança, como que ela enxerga a flor, as cores das flores,
como que é a percepção se o gato, o personagem que eu coloquei, como que o gato tá sentado, como que tá a perna do gato, o rabo, as orelhas. Então a criança consegue fazer tudo isso. E ela só faz isso a partir da observação que ela tem. E é muito importante que você não deixe a criança ficar olhando o desenho do outro e criando comparação. Cada um tem a sua observação, cada um vai construir o seu desenho. Então é importante você falar isso para eles também. Como eu já tinha falado sobre colocar pregadores nas extremidades de caixas, isso vai trabalhar o movimento de pinça, ok? Então você pede para a criança colocar vários pregadores ou colocar vários pregadores um no outro. E a canoa virou, você pode fazer com um tecido. Pega um tecido bem grandão, aí você faz um buraco no meio, pode usar uma bola. E aí eles têm que brincar, né, com esse tecido, fazer vários movimentos cantando. A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa do fulano que não soube remar. E você vai cantando e aí a bola tem que cair dentro desse buraco e passar pelo tecido. Então tem que ser um trabalho coletivo também. Então nós temos aqui a nossa conclusão, que diz que todo o pensamento, a ação e a emoção, ela está totalmente conectada e completa quando a gente fala sobre a psicomotricidade. Como eu já tinha explicado antes, toda criança, adulto, idoso e grávida passa por psicomotricidades diferentes em cada determinado momento da vida da pessoa. Então é importante com que nós, profissionais, pedagogos e educadores, que a gente consiga observar, ter esses registros e que a gente possa auxiliar a criança. E o mais importante é que antes que a criança comece a ler, comece a escrever, ela comece a entender essa ideia da pré-escrita, que ela possa brincar. Então a gente sempre tem que pensar que a gente tem que fazer isso. Deixem as crianças cantar e pular com a pureza que só elas têm. Deixem correr, rodar, brincar de brincar. Cirandas, cantigas de roda não podem parar. O movimento é movimentar. Brincadeiras de médicos podem continuar. Ficará mais fácil quando o adolescer apontar. Conhecer o lindo folclore. Bumba meu boi, maracatu pastoril. Então, esse poema tem no livro também, lá no material de apoio, na nossa referência bibliográfica. É muito legal vocês poderem ler ele na íntegra, e ele fala exatamente isso, movimento é movimentar. A gente tem que deixar as nossas crianças terem espaço para movimentar, voz para poder falar, que é como o Paulo Freire fala sobre a questão do construtivismo e o Vygotsky fala sobre o socioconstrutivismo. A gente precisa das interações, as relações com as outras pessoas e o espaço para que a gente possa desenvolver e a gente consiga aprender. Essa é o livro, né, da referência bibliográfica. O nome do livro é Psicomovimentar, do Aldir Bastos Filho e a Cláudia Maria Ferreira de Sá. Obrigada, até a próxima.